Olá! Neste canal você vai aprender mais sobre investimentos e como ganhar dinheiro e dividendos na Bolsa de Valores. Se quiser sempre estar inteirado sobre este assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Muito obrigado e um ótimo vídeo. E vem algo que eu acho importante a gente falar, que é finanças. Né? Porque o investidor ele tem que saber, nesse momento, ele tá falando assim, opa, o que eu faço? Eu invisto na bolsa, eu não invisto, eu vou para renda fixa, eu não vou... E a gente tem ouvido muitas perguntas, eu particularmente, eu acredito que o André, sobre, eu vou para renda fixa ou vou para bolsa, né? E algo que eu acho importantíssimo na renda fixa é explicar que, né, sobre a renda fixa, o que é renda fixa. Muitas pessoas não têm muito essa noção. Então, Marília, eu queria que você falasse um pouquinho por que a renda fixa não é fixa, para o pessoal entender. Excelente pergunta. A renda fixa, ela só é fixa se você leva o título que você comprou a vencimento. Então, se eu comprei um pré-fixado lá no Tesouro Direto com uma taxa de 10% e levo ele a vencimento, eu vou ter 10% durante 10 anos, vamos supor que é o vencimento. Se eu decido vender antes do vencimento, eu não vou conseguir 10%. Eu vou conseguir o que o mercado tiver valendo naquele momento. E isso pode fazer com que eu renda, inclusive, mais do que 10%. Eu posso render 30%, 40%, 50%, a depender do cenário, ou eu posso render menos. Então, se você for no Tesouro Direto hoje e ver a performance, por exemplo, do IPCA+, 2045, você vai ver que ele está perdendo 30% esse ano. Por quê? Pelos efeitos de marcação a mercado. Se eu levar até vencimento, eu vou ter aquela taxa, IPCA mais 5,5%. Mas se no meio do caminho algo mudar nas taxas de juros... você tirou o dinheiro, mexeu, né? Você precisou, teve a pandemia, você precisou... Ou então a sua filha precisa ir para a faculdade, ou então você quer investir num novo negócio, precisa resgatar aquele dinheiro, você não vai receber a taxa contratada. O que vai influenciar no quanto você vai receber? A marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado faz com que o título que você comprou valha exatamente o preço de venda dele hoje. Então, comprei o título a 10, né? Meu pré-fixado de 10 anos, comprei a 10. E, por algum motivo, a inflação caiu, veio uma recessão e tal, a taxa do momento para esse mesmo título passa a ser 5. O que acontece? A partir de agora, eu vou render 5. Aí você vai me perguntar, mas Marília, o que acontece com toda a diferença de retorno que eu ia ter entre os 10% que eu contratei? Eu fui lá no Tesouro e comprei um título de 10%, você está me falando que eu vou render 5%? E a diferença entre os 10 e os 5? Toda a diferença é antecipada imediatamente para você agora. Então, um título que você tinha que valia, de repente, R$800, passa a valer R$1.000, passa a valer R$2.000. Porque você antecipa todo esse fluxo. E a partir de agora, você rende 5%. Eu até queria te perguntar, com essa questão toda que a gente está vendo, essa oscilação da taxa Selic, o que você acha na escolha? Vale a pena escolher, por exemplo, um pré-fixado? Você gosta de pré-fixado? Depende. Eu não gosto de pré-fixado longo. Hoje em dia, eu nem toco em juro longo no Brasil. Porque eu não sei qual vai ser a política econômica. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Eu não sei se o próximo presidente vai querer fazer reformas e ser responsável fiscalmente, ou se ele vai querer flexibilizar o teto de gastos. Vamos lembrar que em 2016, antes do teto de gastos, as taxas de juros que hoje estão 12%, estavam sabe quanto? 16,5%. Ou seja, se você se prender num produto de 5 anos, um CDB de 12, amanhã a Selic está em 12, você vai encontrar produtos de 15, 16. Ou seja, você deixou de ganhar, né? Você deixou de ganhar. E como a pessoa faz essa avaliação neste momento, Marília? Vamos supor, o cara tá ali montando a carteira dele agora. E aí você tem Tesouro IPCA, você tem o CDB pré-fixado, você tem vários produtos de renda fixa, LCI, LCA. O que você aconselha esse investidor? Como ele começa ali? Ele monta uma carteira diversificada? O que ele faz? Eu não gosto muito desse conceito de carteira diversificada, porque você pode investir em várias coisas ruins, né? Então, assim, tem que ter uma certa diversificação, mas, por exemplo, em emissores, né? Você não vai fazer tudo numa LCA de um emissor X. Você vai dividir um pouquinho. Mas, assim, quanto a qual título escolher, no cenário atual, eu prefiro liquidez e segurança. Mas tem cenários que eu gosto de títulos de longo prazo, de títulos de crédito privado arriscados. Tem épocas que é muito bom, funciona muito bem. Como, por exemplo, em 2016, veio o Temer, deu um choque de credibilidade. Todos esses títulos longos valorizam muito.
E aí você passa a antecipar fluxo com a marcação ao mercado. É maravilhoso, retorno de 40% ao ano. Agora, no cenário atual, se entra um governo que flexibiliza o teto de gastos, essas taxas vão voltar para 16, que é o que estava antes. E aí, você está num título longo, você deixa de ganhar, né, essa taxa de 16, ou você perde com a marcação ao mercado se você precisar vender antes. Então, quando que é a hora certa de você alongar a sua carteira, né, num título, sei lá, 2030, 2040, 2025, sei lá. Quando você olhar para o cenário econômico e vislumbrar um fiscal crível, né? Então, reformas estruturais, teto de gastos, respeito ao teto de gastos, né? Redução de gastos no geral, superávit primário, ou quando você vê a inflação começando a voltar. Porque enquanto a inflação está acelerando, as taxas de juros vão atrás, né? Elas vão subindo também. E é isso que é importante o pessoal saber, né? Porque tem a rentabilidade, mas também tem a inflação. Então, se rende 10 e a inflação está em 10, você tem que também contar a inflação, né, da rentabilidade. Agora, Marília, o que eu acho importante, que eu queria que você esclarecesse? Tem muitas pessoas que estão aqui, que não tem problema nenhum, a gente está aqui para abraçar todos, né? A gente quer que o brasileiro voe e comece. Que estão começando a jornada. E elas têm dificuldade de saber o que é um CDB, o que é LCI. E eu queria que você explicasse um pouquinho como escolher um bom CDB, uma boa LCI na sua visão. Olha, cada título segue um propósito, né? Imagina que você tem vários soldados, né? E você tem que escolher qual soldado vai para cada batalha. Então, em épocas de inflação mais alta, você vai ficar lá mais num pós-fixado, porque daí você sabe que a Selic vai subir e aí ele vai render cada vez mais, né? Tipo um Tesouro Selic. E aí você quer render um pouquinho mais do que o título do governo, você vai para os CDBs e para as LCIs e LCAs. O que são CDBs, LCIs e LCAs? São títulos de bancos, são emitidos por bancos. Mas qual é a característica principal deles? Eles não têm marcação a mercado. Eles não são líquidos. Quando você compra um CDB de 1 ano, você tem que ficar 1 ano com o investimento. Até tem lugares que deixam você devolver o CDB, mas eles te cobram um spread tão grande que eles Você vai perder a rentabilidade. toda a sua rentabilidade. Então, assim, quando que eu vou investir nesses tipos de títulos? Quando a liquidez não for um problema para mim. Então, se eu achar, por exemplo, que as taxas de juros vão cair muito esse ano e depois eu vou querer vender, eu não vou me travar num título de 5 anos, né? Esse soldado não é bom para o meu exército para eu ganhar essa guerra, entendeu? Eu vou ter que escolher outro soldado. Então, eu vou para os títulos do Tesouro Direto, que tem liquidez e que eu posso vender a qualquer momento. Então, cada título você vai usar para uma coisa diferente. Os CDBs, LCIs e LCAs que eu falei é aquilo. Então, você vai render, você está emprestando dinheiro para o banco é um pouquinho mais arriscado que o governo, então ele vai te pagar um spreadzinho a mais. Então, se o governo no Tesouro Selic paga 100% da Selic, que é quase igual a 100% do CDI, o banco vai te pagar 105, né? Ah, mas o meu banco me paga 96, então não investe. Então, peraí. Pelo menos 100%. A gente fala pelo menos 100%. E é importante isso que você está falando, Marília, porque a gente sempre conversa, eu e o André, reserva de emergência. Pessoal, é na renda fixa. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta. Carol, mas é muito arriscado pôr em fundo imobiliário? Sim. Por quê? Faz parte da renda variável. Então, eu acredito, né, Marília, que a LCI, que tem carência de 90 dias, não é específico, mas, por exemplo, o que você quis dizer, né? Tesouro, Selic, ótimo para liquidez, para reserva, CDB de liquidez diária, para não ter esse problema que você falou, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas que você também acredita que vão aprender com ele. Além disso, deixe o seu like e assista um outro vídeo do nosso canal. Muito obrigado e até o próximo.